estudos, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês do livro dinâmico Corpos Redondos e Esferas. Ele foi criado no GeoGebra, com a função do GeoGebra Book. É desenvolvido por mim, Miriam, sob orientação do professor William, no mestrado do Profimate da Unemate de Barra dos Bucres. Então, esse livro, ele é dinâmico, e ele está dividido nos capítulos sobre cilindro, capítulo 2, que a gente tem perguntas, definições, elementos, trabalhando área, volume, questões do Enem. O capítulo 3, falando do cone, também perguntas, definições, elementos, área, volumes, secções, questões, finalizando com questões do Enem, onde o aluno pode, ao final, estar testando seus conhecimentos. Sobre a esfera, também com definições, elementos, área, volumes, também com questões ao final do Enem. Ao final, a gente tem os anexos, que tem vídeos do YouTube para explicar como é que vocês podem estar construindo um outro livro dinâmico, integrando materiais já prontos, fazendo as edições dentro do próprio livro, trabalhando eles em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que eu vou fazer alguns exemplos do que é apresentado aqui no livro. Por exemplo, o cilindro. A gente aumenta o raio, diminui o raio, ó. Você move o cilindro, então você move de um lado, move do outro. Então, a vantagem desse livro dinâmico é essa maleabilidade que a gente possui. Ó, na definição, tem as definições, que há os elementos, ele dá ênfase ao que é base, o que é centro dos círculos, os raios da base, a altura, o eixo, corresponde aqui por ser um cilindro reto, a geratriz. Quando a gente fala em planificação, traz exemplos do dia a dia. Aqui, ó, tem os applets, que eles são dinâmicos, ó, você consegue mover o cilindro fechadinho, o cilindro planificado, ó, você aumenta a altura, diminui. Então, fica bem mais visual para o aluno. No volume do cilindro, trabalha aqui pela ideia do princípio de Cavalieri, então a gente relembra o que é altura, ó, o que é área, o que é volume. Trabalhando o princípio de Cavalieri, que na BNCC trazer a ideia do volume através do princípio de Cavalieri. Temos a mesma base com a mesma altura, área de base com a mesma altura, o volume desses sólidos vão ser iguais. Então, aqui, ó, ele fica mais visual para o aluno compreender esses conceitos. Áreas iguais, mesma altura, os sólidos, então, vão ter volumes iguais. Trazemos exemplos práticos, produção agrícola, onde o aluno pode utilizar os applets aqui, ó, para estar resolvendo, ó, a própria calculadora do GeoGebra para estar calculando. Então, fica muito mais prático para os alunos estarem percebendo. Mesma coisa do cone. Aqui, ó, o volume do cone. Trabalha com a comparação com o volume do cilindro. Então, a gente tem as atividades, elas são... Ó, ela tem essa questão dinâmica de movimento. Então, traz várias formas de estar apresentando o mesmo conceito. Ó, ao final de cada capítulo, tem questões do Enem, onde o aluno pode estar testando o seu conhecimento, ó, verificando as respostas, se estão corretas ou não. Na esfera, ó, traz a interdisciplinaridade, com a questão de coordenadas geográficas, ó, latitude, longitude na esfera, né? Ó, que fica mais visual para o aluno estar percebendo essa questão, ó, o que é latitude, o que é longitude. Então, fica mais fácil para o aluno estar observando. Traz também o volume da esfera através do princípio de Arquimedes, a história, ó,
tem vídeos. Então, ele é um livro que você tem várias funções. E o professor, ao fazer uma cópia, ele pode estar acrescentando, retirando, adaptando a sua aula. Uma outra função muito interessante é o criar sala de aula dentro do GeoGebra, onde o professor, ao criar, ele pode criar somente da atividade que ele quer, ou ele pode criar do livro todo, criar sala de aula. Então, ele vai criar corpos redondos. Aqui ele pode fazer por atividade ou o livro inteiro. Então, ele pode mandar para os alunos esse link, ele copia, o aluno vai fazer o acesso, vou colar aqui em outro navegador, o aluno vai digitar o nome dele, ou se ele tiver a conta no GeoGebra, vai logar, e ele vai responder as atividades. Por exemplo, aqui, atividade 6. Ele vai colocar a resposta que ele quer, que ele achou aqui ao desenvolver a questão. Lá na questão do Enem, também vou fazer as respostas. Vou colocar uma aqui. Somente uma é correta e vai responder. O professor, ele tem uma visão. Ó. A aluna, o que ela respondeu? Respondeu essas questões do Enem, do Cone. Ó, no caso aqui, ó, respondi. As atividades diárias de um cone, aparece a resposta que o aluno deu, vou clicar aqui, ó, Miriam, colocou aqui a área do cone. As questões do Enem, ó, vou clicar, o que aparece? O professor consegue visualizar quantos alunos escolheram a alternativa E, a alternativa A. Então, fica mais fácil para o professor ter essa atividade, desenvolver dentro de sala de aula e saber como é que os alunos estão respondendo em tempo real essas atividades. Uma outra função é que esse livro ele também pode ser usado em offline. Você vai nos detalhes do link do livro, vai clicar em baixar, concorda com os termos. Para isso, você precisa ter uma conta no GeoGebra, tá? Vai clicar a opção livro offline zipado e vai fazer o download. Assim que fizer o download, você vai lá na sua pasta onde você salvou, vai clicar com o botão direito, extrair tudo. Extraindo toda a pastinha compactada, você consegue disponibilizar essa versão offline do livro. Quer dizer o que? Você pode estar usando, ó, vou clicar aqui, mesmo não tendo acesso à internet. Então aqui, ó, você consegue estar fazendo esse acesso. Ó. Ele continua interativo, ó, o livro. Só que o professor, daí, ele não vai conseguir visualizar as respostas do aluno. O aluno pode responder, mas não vai ser, o professor não vai ter esse acesso real, tá? Ó, mas ele ainda continua um livro dinâmico. Vai acelerar esse processo, assim, dessa construção, visualização, que é muito mais prática, do que você ficar só usando o livro e só usando o quadro. Você complementa, com certeza, no quadro, você vai ter que puxar, abrir algumas coisas para estar resolvendo com eles, fazendo as construções, mas facilita muito a questão da compreensão, que se aumenta, diminui, vira para um lado, vira para o outro.